Olá! A Associação dos Diários do Interior dá início hoje a uma série de entrevistas com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, estaremos conversando com todos os 8 postulantes ao Palácio Piratini para saber das suas intenções e dos seus projetos para questões de interesse do Estado e também das regiões. Eu sou Pedro Garcia, estou aqui com Ronaldo Falkenbach e o nosso primeiro entrevistado é o candidato José Ivo Sartori, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, partidos PMDB, PSD, PPS, PSB, PHS, PTdoB, PSL e PSDC. Candidato, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês e dizer para a Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul a minha satisfação de estar com vocês e com o público, os assinantes e aqueles que buscam a informação no jornal diário de todos os lugares que vocês representam como associação. Devo dizer que em 1998, acho que muitos de vocês nem nascidos não eram ainda, nós tínhamos uma bela parceria entre a Assembleia Legislativa e os diários do interior, e porque fui presidente da Assembleia e como presidente da Assembleia nós tivemos uma oportunidade de uma bela parceria para a divulgação de todos os trabalhos dos parlamentares do Rio Grande do Sul. Já faz algum tempo, mas me lembro que nós tínhamos recursos escassos, mas assim ainda tivemos a oportunidade de privilegiar bastante essa luta de todos os jornais do interior. Qual o senhor diria que vai ser a pauta ou a ação prioritária de seu governo caso o senhor seja eleito governador do Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que um plano ele é permanente, ele tem que ser construído todos os dias. Ninguém vai ter um plano de governo ou uma agenda de metas ou o nome que se der, um plano estratégico, que ele esteja concebido momentânea ou ocasionalmente, até porque é de longo prazo toda esta construção. Eu devo dizer que a primeira questão que um governo deve fazer quando assume é fazer o diagnóstico de toda a realidade financeira das organizações do Estado e saber como, com a sua equipe de forma integrada, vai procurar, a partir desse diagnóstico, implementar todas as prioridades que devam estar presentes. Claro que uma das grandes preocupações, acredito eu, na verdade, a questão financeira, que ela é fundamental nesse processo. E acho que o que deve ser feito é trabalhar a questão do governo no sentido de trabalhar para melhorar as condições e oferecer para a nossa gente sempre serviços públicos à altura das necessidades da nossa população. Bom, candidato Sartori, se o senhor for eleito agora em outubro, o senhor vai ser o primeiro governador eleito após as manifestações que a gente teve em 2013, que de alguma maneira continuam até hoje. De que maneira que a sua administração pretende responder a todos aqueles anseios que foram levantados nessas mobilizações? Na verdade, as mobilizações, elas foram uma ansiedade manifestada publicamente, mesmo que nos primeiros momentos não tivesse nenhum foco. Ninguém se reuniu, por exemplo, para encontrar qual era o objetivo da manifestação, mas o que se pôde aprender e compreender é de que esta população deseja governos e política melhores para todos. O que foi apresentado especialmente pela juventude, que tem essa sensação sempre presente de rebeldia, de indignação, o que eles desejam é que a política seja uma coisa séria, uma questão responsável e que o governante ele procure fazer sempre o melhor para mudar a vida das pessoas e a vida da nossa gente. E por isso que é preciso que todos nós tenhamos clareza de que não dá para prometer aquilo que não se pode realizar, sob pena de criar ainda mais frustração política, social e é também inconveniente para o procedimento político. Acredito eu, e isso tenho convicção, que se nós não participarmos também e nós não nos envolvermos diretamente, cada vez nós perdemos uma consciência social mais elevada
e acabamos, evidentemente, diminuindo a qualidade da nossa participação. O envolvimento, a participação, a manifestação deve ser uma questão democrática. O que a população deseja é que os governos sejam eticamente responsáveis, mas, acima de tudo, sejam transparentes e ofereçam para a população serviços de qualidade. Agora, candidato, o senhor falou na sua primeira resposta sobre a questão financeira do Estado. E apesar de nós termos vários candidatos a governador, é consenso entre todos a importância da aprovação da lei que já tramita no Congresso, que renegocia a dívida do Estado com a União. Já houve diversos adiamentos da votação desse projeto no Congresso e até agora o governo federal não demonstrou exatamente uma disposição em ver esse projeto aprovado. Se o senhor for eleito, qual vai ser a sua estratégia e a sua ação para assegurar a aprovação dessa lei no Congresso? Eu acredito que a primeira questão a ser discutida e trabalhada por qualquer governante, seja no Rio Grande do Sul ou no país, estados que tenham dívidas com a União, o primeiro é colocar em vigor uma postura de que nós precisamos repensar a Federação Brasileira. O que é de responsabilidade da União, o que é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Como eu estou falando para o interior, acho que a primeira questão de um governante estadual é ter uma grande parceria com os municípios, ser leal a eles, porque nos municípios normalmente se entrega para eles muitas responsabilidades e poucos recursos. Como eu fui prefeito do interior, eu sei o que representa essa realidade na área da saúde e da educação. Quanto à questão da dívida especificamente, essa questão da renegociação nasceu, não foi por causa do Rio Grande do Sul. Nenhuma liderança tinha levantado isso. Nasceu por causa das questões do município de São Paulo, ou a capital de São Paulo. Depois que veio essa recorrência para o Rio Grande do Sul. Eu acho que tem que ter uma posição forte, muito decidida. Não adianta, claro, renegociar a dívida é um papel importante, porque pelo menos alonga a dívida, que hoje deve ser em torno de 11%, né? Ou 12%, uns dizem, outros dizem que é 13%, mas eu acho que isso não é o suficiente, isso é apenas um alívio e apenas alonga a dívida. O que precisa mudar na relação com a União é critérios novos, é a questão do juro, você tem que ser esse juro, porque senão nós apenas vamos dar uma espichada no processo de endividamento e não resolveremos definitivamente. Claro que cabe a nós, governantes, também cumprir o nosso papel, que é racionalizar as despesas, cortar gastos inúteis e criar condições para o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, cortando algumas despesas, desde que não sejam aquelas que atendam às necessidades da sociedade. Candidato Sartori, ainda sobre essa questão de relação Estado e União. É um tema que não é novo, já pautou outras campanhas, que é a questão da Lei Candir, com queda de repasse de recursos para o Estado, empresas exportadoras que foram atingidas. Se a gente pegar, por exemplo, o setor fumageiro, inclusive algumas unidades chegaram a ser transferidas para Santa Catarina. O senhor vê margem para uma negociação com a União para alterar a atual sistemática e os prejuízos, principalmente, que a Lei Candir causou? Tentativas existiram muitas e continuam existindo. O Estado rio-grandense, ele é penalizado por ser um Estado exportador e ter características de exportação, pelo menos de alguns produtos, notadamente da área agrícola. Mas nós temos também na área da indústria, dos embarcados, especialmente da área, vamos dizer, de ônibus, de carrocerias, que envolve a região da Serra e Erechim e outros municípios do Rio Grande do Sul que têm uma indústria pujante, né? Então, ambas se solidificam nesse processo. A Lei Candir não foi uma boa solução para os estados exportadores e prejudicou todo mundo. Não sei até quando nós vamos estar convivendo e sei que a perda de arrecadação ou pelos benefícios para quem exporta e que prejudica o Estado como um todo, é uma soma bastante grande que serviria para fazer investimentos, especialmente na infraestrutura e na área social.
O que se observa, candidato, é que o desempenho econômico do Rio Grande do Sul ainda é fortemente dependente da produção agrícola, né? Quando nós temos uma safra boa, o Estado apresenta bons números econômicos. Quando, eventualmente, o Estado é atingido por alguma intempérie climática muito significativa, como um período de estiagem muito prolongada, os números do Estado não são tão bons. Considerando essa importância tão grande da agricultura para a economia do Estado, o que o Estado pode fazer para justamente que esses efeitos climáticos, esses fenômenos climáticos não impactem tanto, não prejudiquem tanto a economia do Estado como um todo? Olha, acredito eu que a ação na área agrícola, da agricultura familiar, dos pequenos produtores, das comunidades, vamos dizer, que não tem da grande produção, tem evoluído bastante. Seja na questão, vamos dizer, das pequenas propriedades, especialmente estas, porque estas é que empregam mais gente, normalmente é o trabalho familiar, e muitos aqui que falam da área fumageira, também há uma tentativa de reciclagem que vai acabar prejudicando muitas famílias, mas também está em composição com outras situações que envolvem também a saúde, envolvem o meio ambiente, mas também é preciso dar um espaço para que esta situação não venha prejudicar muitas famílias. É preciso ter calma e paciência e construir um processo diferenciado. O que importa na agricultura é que seja a dimensão dela ou o papel dela na economia do Rio Grande do Sul é que ela responde rapidamente para o desenvolvimento econômico e se não fosse pela agricultura, com certeza nós não teríamos tido nesses últimos 3, 4 anos o desenvolvimento econômico que o Rio Grande do Sul construiu aqui. É oriundo basicamente da questão da agricultura. Por outro lado, eu me recordo também penalizado do governo Rigoto, que foi muito tranquilo, criou condições, vamos dizer, de entendimento no Rio Grande do Sul, daquelas guerrinhas, houve pacificação das famílias no Rio Grande, foi penalizado com 2 safras que prejudicaram, através da seca, toda a economia do Rio Grande do Sul. Mas a importância da agricultura é de incentivo, de acompanhamento, de trabalho, mas tem uma evolução muito grandiosa na parte do processo produtivo, da agregação tecnológica, que orgulha todos nós. Nós estamos superando uma fase antiga, com métodos modernos, com apropriação e com um caminho, evidentemente, que orgulha todos os rio-grandenses. Nessa área ainda, candidato Sartori, do campo, a gente tem acompanhado nos últimos anos uma tendência muito forte do jovem deixar o campo. E a gente sabe que a maior parte das propriedades no estado são propriedades familiares. Como é que fazer para manter o jovem no campo se o senhor for eleito? Olha, nós tivemos uma experiência em Caxias do Sul que acredito eu que ajuda a fazer isso. Nós conseguimos fazer em 8 anos asfaltamento de 180 quilômetros aproximadamente de estradas do interior, o que permitiu ligar todos os distritos com asfalto com o centro urbano, seja pela Rota do Sol, seja pela BR, seja pela rodovia estadual, seja pelos outros caminhos existentes, não é? E não apenas os distritos, mas também mais outras 30 e tantas comunidades que tiveram acesso facilitado, que serve para a produção, serve também para o filho permanecer na colônia, mas estudar na cidade, que serve também para ele ir comprar, adquirir e chegarem as mercadorias também aos centros da colônia ou do interior, da zona rural. Eu falo de colônia porque nós temos um hábito que é diferente de outras regiões que chamam de zona rural e nós chamamos de colônia. Mas a gente nota que há uma evolução e nem por isso nós perdemos a capacidade de produção. É um dos melhores produtos internos brutos da agricultura dentre todas as cidades do Rio Grande do Sul. E com apenas
5% da população morando na área rural. Então isso tudo tem que incentivar as comunidades, por isso que tem que ter parceria entre o Estado e os municípios, para que num trabalho de fundo a fundo que a gente possa construir, aquelas que são necessidades localizadas ou das economias locais, elas possam ser trabalhadas respeitosamente e de forma emparceirada com os municípios. E eles poderem, recebendo algum recurso, poder fazer a obra que é necessária na sua comunidade, que às vezes dá garantia, mas também dá qualidade de vida. Candidato, o senhor falou há pouco sobre cortar gastos inúteis e é cada vez mais presente no debate eleitoral brasileiro a necessidade de um manejo mais rigoroso dos recursos públicos. Lhe pergunto, se o senhor for eleito, onde exatamente serão feitos esses cortes de gastos? O senhor pensa em cortes de cargos, cortes de secretarias? Por onde o senhor vai começar? Olha, acho que administrativamente, primeiro, se a gente tiver responsabilidade política, quando eu disse antes que não se pode prometer aquilo que não se vai realizar, é preciso fazer um diagnóstico inteiro do aparelho do Estado. Ninguém vai fazer uma coisa de chegar e dizer que todo mundo é marajá. Nós já tivemos essa experiência, já tivemos uma grande frustração. E depois deu no que deu. E ainda temos dificuldades para recuperar a credibilidade do exercício e o papel que deve ter uma organização pública. Eu acho que o fato de você definir que aquilo que não precisa gastar, não vai gastar. Agora, eu não vou dizer isso aqui, lá ou em outro lugar para criar uma expectativa. Até porque eu acho que a gente sempre tem que falar a verdade e não precisa mentir. Agora, tem que ter correspondência ética, tem que ter seriedade e tem que ter capacidade, vamos dizer, de racionalizar os serviços. Por exemplo, como é que você vai conviver ainda hoje com organismos públicos que deveriam trabalhar integradamente e numa mesma região e às vezes no mesmo município não se interrelacionam entre si? Esta é uma maneira de fazer, racionalizar o serviço, para que tenha produtividade, que dê atenção para a população. E essa é um caminho muito importante, porque é preciso que nós façamos a nossa parte enquanto Estado, enquanto poder público, para justamente equilibrar as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, como disse antes, para poder investir em infraestrutura, em educação, em saúde e em segurança. Agora, nós não podemos viver. E se nós formos aguardando a tomar essas atitudes, evidentemente, cada vez nós vamos penalizar mais a sociedade em não oferecendo aquilo que ela necessita em termos de atenção e de serviço público. Candidato, o senhor fala em reduzir despesas, aumentar investimentos. A gente tem hoje programas de transferência de renda do governo do Estado para populações consideradas carentes, como, por exemplo, o RS Mais Igual. Se o senhor for eleito, esses programas vão continuar ou há uma expectativa de ampliação? Eu tenho uma clareza de que os programas que efetivamente estão consolidados na vida das comunidades e das localidades e dos grupos de pessoas, esses têm que continuar. Evidentemente que dentro da nossa ótica existirão programas que precisam ser reavaliados e outros que têm que ser superados ou ampliados. É uma coisa bem simples que vai justamente orientar a nossa conduta em relação a isso. Eu, por exemplo, quando assumi a Prefeitura de Caxias do Sul, em 1º de janeiro de 2005, e tinha dito isso durante todo o período, todas aquelas obras que fossem importantes para a vida da sociedade e que elas dialogavam com a necessidade das pessoas, dos bairros, das vilas e de todos os lugares, aqui vale para os municípios e para as regiões, evidentemente que vão ter continuidade. Agora, candidato, há uma necessidade, como nós falamos, de tornar a máquina pública mais enxuta, mas também uma necessidade de tornar a máquina pública mais eficiente. O senhor já falou sobre isso, mas eu gostaria de saber que tipo de estratégia, que tipo de ação pode ser aplicada para tornar a máquina mais ágil e mais eficiente. Porque hoje o que a gente vê, e isso não é de agora, é histórico, é que os serviços públicos, os investimentos são lentos, as obras demoram a sair, as melhorias demoram a se concretizar. Como superar isso? Olha,
primeira coisa é tratar o servidor que tem potencialidades e tem capacidades como um valor inestimável na produção de projetos e na realização de tarefas que venham atender a população que quer ser bem servida pelo poder público. Por outros, o que tem que fazer? Como qualquer empresa faz. Treinamento, capacitação, mudar os métodos, mudar a maneira de oferecer ferramentas para trabalhar. Isso tem que fazer permanentemente, porque esta é a evolução. Nós não podemos mais trabalhar com ferramentas que estavam localizadas no fim do século passado. Nós estamos num outro século e precisamos integrar a comunidade dos servidores, porque é uma forma de valorizá-los, oferecer para eles instrumentos. E quando eles prestam um bom serviço, eles também passam a ser valorizados como servidores. Agora, também é bom dizer que não adianta dizer, ó, corta aqui, corta lá, corta em outro lugar, tira serviço. Se você entrar na questão de segurança, a primeira coisa que todo mundo vai pedir é mais efetivo, é mais isso, é mais professor. Então, existem questões que você não pode pensar que simplesmente apagar um processo e liquidar com um processo de produção ou de interação com a comunidade e de trabalho, que é o trabalho pertinente feito pelo próprio poder público, ele tem que estar presente na vida da comunidade e isso você sempre vai precisar. Questão de atração de investimentos, candidato. A gente percebe que hoje há até uma disputa, e foi famosa até no Estado, algumas disputas foram famosas, de atração de investimentos, né? Disputas com outros estados, enfim. Como é que o seu governo pretende atrair investimentos para o Rio Grande do Sul? Olha, em primeiro lugar é preciso fazer um saneamento das finanças. Você pergunte lá para um pequeno município para ver se ele consegue fazer algum financiamento. Por que ele não consegue? Porque ele não tem orçamento suficiente e logo não tem condições de financiamento. Eu vivi a relação que eu tinha com o governo federal e com organismos internacionais como prefeito de Caxias do Sul, que tem um orçamento razoável, ele tem uma capacidade de endividamento boa. Agora, se você pegar o município de Putinga, pegar o município de Veracruz, pegar o município de... a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, nenhum prefeito tem condições de fazer financiamento, porque ele não tem capacidade de endividamento. Então é preciso também mudar nacionalmente também essa questão federativa para apresentar que um município não apenas com o seu orçamento, mas ele tenha a oportunidade de obter outros recursos para fazer obras que são necessárias para a vida da comunidade municipal. Acredito eu que tem 2, 3 questões importantes. Primeiro, em saneando as finanças e tendo equilíbrio financeiro, você tem capacidade do Estado do Rio Grande do Sul buscar recursos, sejam eles nacionais ou sejam eles internacionais. Você pode captar recursos nacionais e internacionais, desde que o Estado tenha condições e capacidade de obter esses financiamentos, porque se ele tem um endividamento grande, ele não pode mais se endividar, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, que é aquela que te obriga, inclusive em termos de administração interna, da própria máquina pública e a capacidade que ele tem que fazer. Mas tem que ter equipe que elabore projetos para captar recursos dentro do país e fora do país. E existem outras maneiras também para fazer obras que pode ser feito em parceria entre o organismo público e as organizações privadas da sociedade. Exatamente sobre isso, candidato. Parcerias público-privadas têm sido a alternativa de muitos gestores pelo país, justamente para poder agilizar e viabilizar investimentos. O que o senhor pensa sobre essa alternativa e em que áreas o senhor acha que se pode ampliar as parcerias público-privadas no Rio Grande do Sul? Acho que existem muitos setores hoje já conscientes e preparados para ter um encaminhamento mais profundo para essa realidade. Vou dizer para vocês que eu tive um momento mal sucedido politicamente na vida como candidato a prefeito de Caxias do Sul em 1992. E eu nunca fui tão combatido como candidato, porque naquela época coloquei como lema da campanha, slogan, né? Tecnicamente chama de slogan, eu não sou muito
afinado com estas coisas. Sei da importância que tem, mas não estou muito ligado nelas. E o nosso slogan, então, o lema da campanha era um governo de parcerias. Olha, eu levei tanto questionamento, porque dizia que eu queria privatizar o município, que eu queria mudar a realidade que estava aí. As mesmas pessoas que me combateram, hoje eu vejo elas falando sobre parcerias, a importância que tem, a necessidade. Então, isso é uma necessidade hoje. É preciso fazer agora. Pode ser público, só público, pode ser público-privado, pode ser só privado. Existem realidades diferenciadas em todos os locais, mas não se pode, vamos dizer, previamente afastar qualquer possibilidade que trabalhando junto se pode chegar e alcançar aquilo que é necessário para cada comunidade regional, para cada município e para o Estado como um todo. A parceria é sempre muito importante, desde que o Estado saiba fiscalizar e controlar todos esses processos. Existe outra maneira que é do consórcio regional, existem outras maneiras que são aquelas da concessão pública. Enfim, todas as maneiras, aquela que ficar melhor e que for objetivamente melhor para alcançar melhores resultados, eu acho que essa caminhada também a gente tem que desbravar e fazer. Candidato, o senhor falou já na importância de valorizar o funcionalismo. Nos últimos anos há uma divergência histórica entre CEPERS e governo do Estado, independente de qual partido, né, que comande o Rio Grande do Sul. Há uma discussão sobre o pagamento do piso. O Estado diz que o atual indexador não serve de base, é impossível cumprir nos atuais critérios, né, o pagamento do piso. A sua avaliação, é possível pagar o piso hoje para o magistério? Ou, se não é possível pagar, de que maneira ou que compromisso que o senhor pode assumir em relação à valorização salarial, especificamente do magistério gaúcho? Olha, eu diria assim, eu conheço essa movimentação desde 1979. Eu era vereador quando começaram os grandes debates, questionamentos, greves, paralisações, ainda em 1979. Acho que era no governo ainda do Amaral de Souza, se não me falhar a memória. E depois continuaram em todos os governos. Nenhum governo, acho que até os professores já estão cansados dessa possibilidade. Evidentemente que foi criadas as condições de se ter um piso salarial, e acho que é importante para os professores serem valorizados também por aquilo que ganham, mas eu poderia dizer para vocês todos que hoje deve beirar um passivo do piso salarial do magistério do Rio Grande do Sul em torno de 10 bilhões de reais. É uma realidade que está aí. O que você vai fazer? É lei. Então a lei tem que ser cumprida. Agora, a primeira questão é ter diálogo, ter entendimento e buscar maneiras. Tem que cumprir a lei, vamos encontrar formas de que mudanças precisam ser feitas, que maneira vamos encontrar como caminhada para saldar, evidentemente, esse compromisso com todo o magistério. Mas é preciso ter clareza que vai ter que ter algum tipo de mudança para poder ser exequível o pagamento. Se eu não tivesse nenhuma responsabilidade, eu diria assim, não, deixa para mim que eu vou cumprir isso aí, vou pagar. Não, estou dizendo que é preciso dialogar, é preciso se entender, é lei, precisa ser cumprida, vamos encontrar juntos e coletivamente, não apenas com os professores de governo, mas também com a sociedade, com os pais que colocam seus filhos na escola, com as comunidades regionais, com todo mundo, para que a gente encontre um caminho de saldar essa dívida. Outro ponto que interessa diretamente ao funcionalismo, candidato, é em relação ao IP, porque em algumas regiões do estado está havendo uma situação de verdadeiras debandadas de médicos que estão deixando o IP porque alegam que os valores pagos pelo estado não são suficientes. E aí, diversas especialidades em algumas regiões ficam desassistidas de médicos. O que o estado pode fazer para melhorar a situação? Nós já tivemos algumas mudanças em relação ao IP. Eu me recordo, era deputado estadual, que se criou o primeiro percentual de contribuição e que era bem pouca coisa, era em torno de 2% da contribuição que se fazia,
e foi um pandemônio. Hoje já há uma consciência de todos os servidores de que realmente para ele é garantir o atendimento, seja previdenciário, seja da saúde, seja a parte médica ou dos serviços, ele precisa, evidentemente, também contribuir com esse processo. Por outro lado, eu vejo que outros separaram a questão da saúde da questão da previdência, propriamente dita. E isso já modificou um pouco. O Estado se responsabilizaria de colocar os recursos que são necessários. Sei que em alguns lugares tem mais dificuldade que outros, mas hoje é um atendimento razoavelmente bom. O que preocupa realmente é o déficit, porque o Estado, mesmo recolhendo, não estaria colocando a parte dele. Isso também vai ter que ser encontrado uma alternativa de que se possa fazer cada vez mais uma prestação de serviço melhor para os segurados do IP. Candidato, vamos falar sobre estradas agora. No ano passado, o Estado decidiu assumir trechos de rodovias que lá na década de 90 foram repassados para a iniciativa privada, né? Os trechos federais foram devolvidos para a União, houve a criação da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, com redução de tarifa, enfim, mas ainda há algumas controvérsias, algumas críticas, principalmente em relação à atuação da EGR. Lhe pergunto, se eleito, a EGR continua ou qual vai ser a sua política para essas estradas gaúchas? Bom, eu devo dizer o seguinte, que não houve finalização de pedágio. O que se foi concluído foram as concessões ou os contratos dos pedágios. Na verdade, não era nenhuma atitude. E a criação da Empresa Gaúcha de Rodovias, ela foi uma atitude do atual governo. E eu sou muito comedido nas coisas. Não sou daqueles que pensam, porque veio dali, você tira, não faz, não realiza. Não, é preciso estudar como se comporta, como é que vai ser, como é que não vai ser. Devo dizer que existe o que importa é saber se o serviço está bem praticado ou não. O que eu ouço, o que eu vejo, e o que eu sinto e o que as pessoas falam é de que deixa muito a desejar. A mudança alterou, mas não propiciou a manutenção devida de todas as rodovias e de todas as situações das estradas que estavam sob esse propósito. Por outro lado, é preciso ter calma e perceber como é que a gente pode encontrar maneiras e formas dentro da realidade nua e crua do Estado do Rio Grande do Sul de como isso pode ser feito. Não é porque começou num governo ou terminou no outro que a gente tem que ter uma atitude diferenciada. Sou daqueles que pensam de forma plural, pensa democraticamente, mas eu acho que o mais importante é construir, através do diálogo, entendimentos que possam melhorar as condições. Agora, mudanças para piorar eu não sou a favor. Eu sou a favor de mudanças que venham melhorar a vida das pessoas e venham contribuir para oferecer um serviço melhor. Candidato, a saúde... Vocês estão vendo aqui que o Pedro e o Ronaldo vêm apertando e apertam bem, né? Tá certo. Não, mas é uma alegria estar aqui com vocês, só para... Igualmente. Candidato... Só para brincar um pouco. Claro, tá certo. Candidato, saúde. Saúde é a principal dor de cabeça dos municípios, porque, como nós sabemos, compromete uma parcela muito expressiva dos orçamentos das prefeituras. E uma das razões pelas quais isso acontece é que a participação do Estado e da União no financiamento dos serviços de saúde é insuficiente. O município tem a obrigação constitucional de investir 15% de sua receita em saúde, mas na prática aplica muito mais. Pegarmos, por exemplo, o município de Santa Cruz do Sul aplica mais de 25% da saúde e isso é a realidade de vários municípios. Como minimizar essa situação e fazer com que as prefeituras tenham um fôlego maior para poder investir em outras áreas? Olha, especialmente os municípios que têm gestão plena, eu conheço mais a realidade da Grande Porto Alegre, que é onde estão localizados inclusive hospitais federais, hospitais públicos. Existem muitas regiões que não têm hospitais públicos. Caxias do Sul tem um hospital geral, por exemplo,
e tem conveniado com um município um outro hospital filantrópico que ajuda, portanto, a trabalhar essa realidade. Se vocês perguntarem para qualquer município do Rio Grande do Sul, ninguém investe menos do que 20% do seu orçamento em saúde. É essa relação que tem que mudar. O governo federal, mesmo que tenha o fundo a fundo com os municípios e com os estados, ele nunca corrige na eventual necessidade de cada município ou de cada estado. Tanto é verdade que ele não estabelece, por exemplo, condições de que você tem que investir em pessoas, tem que investir em profissionais, em técnicos, aparelhagem e tudo mais. Os gastos são muito maiores do que aqueles que retornam para o município daquilo que está já facilitado. Aliás, já foi vamos dizer que aquilo que foi conquistado não pode ser destruído. Ele tem que ser melhorado. Acho que no governo Fernando Henrique, eu acho que foi que se fez já a vinculação dos recursos federais com os municípios e com os estados. Já foi um grande ganho, como já existe na educação também. Podem não ser suficientes, eles têm que ser melhorados, não é? Então, mas aquilo que é corrigido é sempre insuficiente. E quem tinha gestão plena, por exemplo, Caxias do Sul atende mais de 40 municípios com a gestão plena. Isso retira da obrigação da Grande Porto Alegre, que uma vez vinha tudo para cá, deve ser o caso de Santa Cruz que foi falado, mas esse é um mecanismo de luta e eu serei parceiro dos municípios para fazermos uma caminhada coletiva em direção de que sempre esses recursos estejam cada vez mais disponíveis aos municípios, porque é lá que a população precisa mais. Candidato, a gente acompanha praticamente todas as regiões do estado, se não todas, enfrentam problemas com hospitais, né? Hospitais sobrecarregados, enfim. Como é que o senhor pretende atuar em relação a essa questão das internações hospitalares? É que ainda nós também temos uma dificuldade, e isso precisa ser dito. A pessoa não tem o hábito, nós temos que ampliar a saúde preventiva, trabalhar muito com esta carência e com a educação da sociedade. Aonde tem unidade básica de saúde, ele é o primeiro ponto que a pessoa tem que se deslocar. Mas nós temos um hábito, até por formação familiar, pela história e pela vida de todos nós, que o nosso caminho é direto para o hospital. A gente não se previne de todas as situações que devam existir, porque acha que no hospital não deveria ser o primeiro recurso. O hospital, a internação tem que ser o último recurso. E essa caminhada ela tem que ser feita, isso também é uma questão de educação, de hábito. Se é a mesma coisa que no atendimento, vamos dizer, não digo pronto-socorro, num pronto atendimento, que é onde mais todo mundo se socorre, às vezes você tem que ter escala de atendimento para as pessoas que mais necessitam. Quem tem, por exemplo, uma convulsão, evidentemente que tem que estar na linha de frente. Quem tem uma situação cardiovascular ampliada, ele tem outra situação. Quem está de gripe ou quem está de outra coisa é outra. Então, nós, inclusive, instituímos, e hoje a maioria dos organismos já fazem por atendimento por necessidade mais urgente, e aqueles que têm menos vão procurar sendo atendidos mais tarde. Mas esse tem que ser um compromisso do governo do estado, tem que ser um compromisso do governo dos municípios, eu serei parceiro deles, mas também da área privada, para que coletivamente, e o governo federal que possa, evidentemente, oferecer melhores condições para que tenha isso aí. Eu conheço desde o começo do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que era assim que se chamava, e até hoje eu acho que teve um grande progresso, mas ainda falta muito, e acho que também um pouco de gestão também não faz mal para melhorar o serviço de saúde.
Candidato, vamos falar de segurança pública. O senhor mesmo citou há pouco a demanda por reforço no efetivo da Polícia Militar. Alguns falam em um déficit de mais de 10 mil servidores, né? Apenas Porto Alegre, como foi noticiado ainda outro dia, há uma reivindicação por mais de 2 mil novos policiais. Se o senhor for eleito, quanto dessa demanda o governo terá condições de cobrir nos próximos 4 anos? Tudo depende das condições que você tiver para fazer isso sem comprometer o orçamento, sem comprometer a realidade funcional, sem comprometer a estrutura do próprio Estado e com as suas despesas. Claro que segurança, educação, saúde, né, são questões que têm que se dar prioridade máxima, fundamental, porque delas é que a pessoa mais precisa, a família mais precisa, é o jovem, é o adolescente, é a criança, é a pessoa de idade, todos eles estão comprometidos com isso. Acho que o aumento do efetivo é importante, ela é uma necessidade, nós temos que ter um diagnóstico muito forte para isso. Acho que temos que mudar e construir casas prisionais de outra maneira, mas temos que também ter integrado essa questão de segurança com educação, com esporte, recreação e lazer, com políticas localizadas para atendimento disso, bem como atendimento política em relação aos drogados, porque eu me espanta hoje o que existe no Brasil inteiro. Uma violência inaudita, como é que se chama isso? Uma impunidade que campeia solta em todas as áreas, e nós enxergamos todo dia na televisão, enxergamos na televisão, ouvimos no rádio, lemos no jornal, coisas assim que nos aterrorizam e que desmancham até a nossa capacidade de entender e de convivência humana. E eu me assusta muito de ver que a maioria das pessoas estão achando isso, estão passando isso para a cabeça da sociedade e das pessoas como uma coisa natural. Ela não é natural, gente. Nós vamos ter que educar as pessoas para a cultura da paz, para a cultura da não violência e criar condições de mudar essa situação toda só com uma intervenção forte do poder público, dos municípios e da sociedade. Se a sociedade não se envolver, nós vamos continuar com esse progresso da violência e não caminharemos para aquilo que todos nós desejamos, da cultura da paz. Bom, candidato, de uma certa maneira, o senhor já tocou nesse assunto do sistema prisional. Nós tivemos, no país inteiro, né, problemas com superlotação, no Rio Grande do Sul não é diferente, inclusive ações judiciais proibindo a transferência de presos para determinadas casas prisionais, enfim. Houve a criação, e tem projetos, enfim, em andamento da criação de novas prisões no Rio Grande do Sul. Qual deve ser a sua política para esse setor? O que eu já falei, né? Sem criar novas condições, nova realidade, a política penitenciária nacional tem que modificar e muito. E não vai se fazer nada disso se os órgãos da Justiça Federal, seja do Ministério e de outros que controlam essas políticas públicas para a área prisional, se não vierem, os estados sozinhos não terão condições de fazer. E até vencer um tabu, né? Ninguém deseja a casa prisional ou penitenciária perto da sua comunidade. Essa é outra questão que precisa ser vencida e ela é necessária para ser feita e atender a isso. E acho que há muito tempo que a União não investe nessa questão. E hoje infelizmente é muito deteriorado e o Estado vai procurar fazer a sua parte para construir essa realidade nova que precisa ser feita ou nas experiências que já estão sendo feitas, inclusive pensando aí em parcerias público-privadas para essa área que alguns estados têm feito e têm dado um resultado muito positivo. Uma questão bem pontual. O que é bom é que o que é sério, que deve ser feito, é que a gente espera que mude-se a política penitenciária até para que as pessoas que saiam de lá de dentro saiam melhores do que entraram e não pior do que entraram nas cadeias.
Uma questão bem pontual, candidato, ainda sobre esse assunto. Presídio Central de Porto Alegre, algo que interessa a todo o Estado. Se o senhor vencer a eleição e se tornar governador, qual vai ser o futuro do Presídio Central? Eu acho que eu vou esperar a conclusão das atividades que o próprio governo vem fazendo na atualidade. Candidato, lá no começo eu lhe perguntei sobre as manifestações, né, do ano passado. Para fechar sobre esse assunto, manifestações, um dos temas apontados foi a questão do transporte, que o custo do transporte para as famílias tem aumentado mais do que a inflação e tem pesado no bolso do trabalhador. Como é que o senhor pretende lidar com isso? É possível o Estado subsidiar o valor da passagem? Eu acho muito difícil. Também propiciou algum pouco de exagero que pode chegar no limite, às vezes, de tu responder diante do reclamo, da solicitação e da reivindicação. Você responde não com muita responsabilidade. Eu participei como prefeito da Frente Nacional de Prefeitos. Há muito tempo é uma luta dos prefeitos das capitais, das cidades grandes, né, no sentido de viabilizar a mudança da tributação nacional para favorecer, inclusive, que houvesse esse trabalho para que, junto com os estados, se pudesse ter uma maneira de subsidiar parte de todo o transporte coletivo. Você não pode fazer por um setor da sociedade, por uma parte da vida da comunidade, tem que ser para todo mundo, porque o critério mais justo é quando é para todos. Se todos se transportam coletivamente, você não pode dar benefício para um ou benefício para outro, quando o benefício tem que ser para todos. Eu vejo dessa maneira, mas acho que não é difícil mudar, mas também não tem sido fácil de que nacionalmente se encontre um caminho através dos tributos que são recolhidos pela União, que fossem, inclusive, colocados à disposição do Estado como facilidade para atender o transporte coletivo. Acontece que ainda não é o suficiente o que nós temos hoje. Acho que apareceu apenas num segundo ponto a questão do transporte coletivo como a ansiedade da juventude, e especialmente das manifestações. Mas, no entanto, já mudou alguma coisa. Se não por isso, pela Copa também vieram outras obras que mudança da infraestrutura rodoviária, especialmente nos grandes centros urbanos. Candidato, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas que foram encaminhadas por veículos associados da ADI, relativos a demandas das regiões. Começando pela região centro-oriental do estado. Pergunta elaborada pelo Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Qual a sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas de arroz e soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário o Estado participar? Bem, o Estado, em primeiro lugar, tem organismos de pesquisa, tem organismos de administração e eles precisam dialogar com os representantes de todas essas comunidades, seja de arrozeiros, seja de outra produção do soja, que evidentemente eu acho que é a grande preocupação de todos para o desenvolvimento dessas economias localizadas. Elas precisam de espaço, inclusive de caminho, para poder transportar com tranquilidade e que possam, evidentemente, chegar aos mercados consumidores, ou melhor, inclusive de aquisição, que seja de forma facilitada. Mas acho que tem um caminho bom. Eles mesmo, com os seus eventos, com suas organizações, já prestam um grande serviço ao Rio Grande do Sul. Ainda sobre o questionamento encaminhado pelo Jornal do Povo, a importância da navegação fluvial no seu projeto de governo e qual vai ser o seu compromisso em relação à dragagem do Rio Jacuí e o aparelhamento do Porto de Cachoeira? Olha, eu diria que tem o de Estrela, tem evidentemente outros locais, tem o próprio Guaíba, não, o estuário do Guaíba, que ninguém pode mais pensar que não se tenha pequenas locomoções ou pequenos transportes para justamente retirar aquilo que é transportado rodoviariamente, sobrecarregando nossas rodovias. E eu acho que é preciso parar, estudar junto, estabelecer estratégias coletivas e conjuntas, inclusive em parceria, para poder facilitar o escoamento de toda a produção sem prejudicar as nossas rodovias, que têm cargas que passam nelas acima do peso permitido e que liquidam também com as nossas rodovias, e o Estado
se tornou incapacitado, inclusive, de fazer uma fiscalização séria e responsável. Candidato, uma questão que veio da região Nordeste, sua região, jornal Folha de Caxias. A Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metalmecânica. Se eleito governador, a população da região pode contar com a duplicação e pedagiamento da Rota do Sol entre Caxias do Sul e Lajeado Grande. Existe também a demanda da duplicação da RS 122 entre Caxias a São Vandelino. Por fim, como o senhor pretende tratar a construção do aeroporto regional de Vila Oliva? Acho que todas elas são questões muito importantes na vida das nossas comunidades. Eu acho que o mais importante de tudo e prioritário hoje, enquanto Estado, enquanto governo do Rio Grande do Sul, é a ligação Caxias-Porto Alegre. Esta é que tem que tirar o peso da dificuldade do acesso que tem toda aquela região serrana, seja quem vem do lado de Marau, seja de quem vem de Passo Fundo, seja de quem vem da Vacaria, seja de quem vem propriamente de Caxias do Sul, seja de quem vem de Farroupilha, vem de Carlos Barbosa, que são centros que tem Bento Gonçalves, que são centros industrializados e fortes, né? Eu acho que a primeira é essa. E a segunda lugar, eu acho que a Rota do Sol, ela ainda comporta não tanta necessidade, porque a principal necessidade é do lado de cá. Isso não quer dizer que não seja um orgulho dos caxienses. A Rota do Sol, porque ela tem um papel de ligação com São Borja também, não é? Ela é uma estrada transversal e que, portanto, ela liga a fronteira com o litoral norte. Então, ela tem um papel preponderante e isso tem que ser pensado rapidamente para se fazer. Quanto ao aeroporto, é uma busca incessante. Nós gravamos isso quando aprovamos o plano diretor municipal de Caxias do Sul por unanimidade, já está lá gravado a parte destinada onde deve ser o aeroporto regional. Mas que fique claro para todos que não é um aeroporto, vamos dizer, única e exclusivamente para passageiros. É também para transporte, né, de cargas, portanto. E é isso que ele é importante, porque ele criaria, dentro da logística aeroviária, um papel importante por ser o transporte de cargas. E todas as outras são todas elas sentidas positivas, mas isso faz parte de um caminho longo a ser percorrido por todos nós. Então, pergunta encaminhada da região metropolitana, Jornal IBA, reclama que o Vale do Caí tem sofrido com a falta de projetos de infraestrutura rodoviária. Ao projeto de duplicação da RS 240 entre Portão e Montenegro, mas DAIR e GR não chegam a um consenso. Tem a 287, que também sofre em função da má conservação, falta de investimentos do DAIR, que não executa nenhuma obra no local, apesar dos acidentes constantes, enfim. O que o senhor planeja para o DAIR e especificamente para melhorar a infraestrutura do Vale do Caí? Olha, o Vale do Caí dentro da grande, vamos dizer, se fosse da grande Porto Alegre, seria muito mais grave. É muito mais grave a situação. Por isso, o olhar do governo do Estado, ele primeiramente tem que olhar de forma diferenciada para a grande Porto Alegre. Nós pensamos num organismo que possa ser uma autoridade metropolitana para coordenar todos os processos e que vai em direção não apenas à grande Porto Alegre, porque ela liga com o Vale do Caí, ela liga com a Serra, ela liga com Guaíba, Eldorado, quem vai em direção à Zona Sul, e liga, evidentemente, até com Viamão, que está dentro dessa realidade da grande Porto Alegre, propriamente dito. Acho que os organismos do Estado têm que se aparelhar e serem instrumentalizados para produzirem projetos, fiscalizarem bem, trabalharem bem, mas que tenha produção e que redunde em benefícios para todas essas comunidades. O que não pode é não existir projeto, ou entendo o dinheiro, não saber fazer licitação para que a obra saia, e não ter um compromisso com o desenvolvimento total e integral do Estado do Rio Grande do Sul. Candidato, uma pergunta da região Noroeste, Jornal Nacional.
Passo Fundo é polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. Para melhorar o sistema rodoviário, existem 2 projetos de duplicação, a RS 324 entre Passo Fundo e Casca e RS 135 entre Passo Fundo e Erechim, ambos parados no governo do estado. Qual a promessa ou proposta do candidato para viabilizar a duplicação destas 2 importantes rodovias? São necessários todos os estudos, os projetos que são necessários, inclusive o de viabilidade técnica e financeira. Bom, candidato José Ivo Sartori, agora uma pergunta especificamente envolvendo o Vale do Rio Pardo. A base da economia da região é o tabaco, que sofre muitas campanhas internacionais de redução de consumo, o próprio cigarro, que é mal visto atualmente pela sociedade, enfim. Que medidas que o senhor pretende adotar para a manutenção, né, dessa principal base da economia do Vale do Rio Pardo e para manter também o sustento da economia e principalmente dos produtores da região? Eu quero dizer que, pelo que eu tenho acompanhado, tenho ouvido, tenho me informado, eu acho que o caminho está bem traçado, existem pequenas divergências, mas há um entendimento já, inclusive com alguns setores querendo fazer uma passagem para outro tipo de economia, para outro tipo de produção, porque pelas questões até internacionais, que não são apenas nacionais, de realidade aí, existem exigências, mas parece estar se construindo um bom processo de entendimento, de negociação, de diálogo. Eu estive há bem pouco tempo, inclusive, com os pequenos produtores, estive também com pessoas que já vão alternando outro tipo de produção na área de pequena produção, de quase que artesanal, familiar, e que ajuda, evidentemente, a que nenhuma família perca as condições de ter uma vida saudável, de ter um rendimento e garantir essa atividade. É claro que ninguém vai pensar hoje que nós vamos chegar e ter a mesma história e a mesma trajetória do que antigamente. E eu acho que as pessoas estão tendo boa vontade, as lideranças políticas estão sendo sensíveis, as lideranças públicas, as lideranças da sociedade estão ajudando e muito bem a construir uma nova realidade. E ela tem que ser, porque tem que oferecer para as famílias e para as pessoas uma alternativa que lhe possa sustentar a sua família. Para terminar, candidato, uma demanda que também pertence ao Vale do Rio Pardo, mas que já foi citada, inclusive, na pergunta que foi enviada pela região metropolitana, que é a duplicação da 287. É uma demanda importante para o Vale do Rio Pardo, porque é a principal ligação entre a nossa região e o sul do estado, e nós somos uma região industrializada, produtiva, enfim, que precisamos dessa via para fazer o escoamento da produção. É uma demanda antiga, nunca houve uma evolução significativa. Pode-se esperar isso no seu governo? No mínimo, estudar o processo e fazer os encaminhamentos. Você vê que na região metropolitana tem além, porque elas vão, de uma forma ou de outra, todas elas vão fazer uma associação, vamos dizer, ou uma integração em termos de rodovia. Tem mais, eu acho, a 290 também, que ela pode ser ligada, pode ser trabalhada nessa direção. Tem mais a RS 10, né, que ela pega a ponta também saindo por fora, que ainda não tem um projeto, mas está sendo estudado. Tem a 448, né? Tem a eu não sei, vamos dizer, 118 deve ser, mas essa que liga de certa forma aqui, que passa por Gravataí, que pode desembocar em Viamão também, ajuda a todas elas. Tudo isso tem que ser feito dentro de uma realidade nova, uma situação nova. O erro, acho eu, é antigo, histórico, na medida em que todos nós, nas nossas comunidades, vamos dizer, de Caxias do Sul, do Vale do Caí, do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz e companhia, né? Cresceram. Há 30, 40 anos, ninguém pensava que as nossas comunidades teriam uma densidade demográfica tão elevada. E ninguém pensava também que nós tivéssemos tantos automóveis como as pessoas estão tendo no dia de hoje. Então, tudo isso, se tivesse tido um pouco mais de planejamento lá atrás,
sairia mais barato hoje, seria mais econômico. E, infelizmente, não foi pensado e agora nós vamos ter que correr atrás de planejar, pensar e produzir resultados que satisfaçam todas as comunidades com as suas ansiedades. Ok. Candidato José Ivo Sartori, muito obrigado pela sua participação e uma boa campanha para o senhor. Olha, eu que agradeço ao Ronaldo, a ti, Pedro Garcia. Devo dizer que quase que eu vim com o mesmo casaco que você. É mesmo? Somos sócios, né? Tá certo. Muito obrigado pela Tenho audiência. muita vontade com vocês aí. Igualmente. Obrigado pela audiência e na sequência retornamos com mais candidatos.